Então, boa noite a todo mundo, de novo. Faz uma semana que a gente não fala aqui dos blá blá blás aqui de neurocoisas, né? Teve essa interrupção, mas vamos retomar de onde parou. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Vou começar desde o começo, rapidinho, só para fazer um reapanhado. Então, na última aula, último encontro nosso, a gente foi falar das generalidades do sistema nervoso, né? Falamos das divisões, para poder estudar o sistema nervoso, a gente dividia ele, e tem várias formas de dividir o sistema nervoso. Aí a primeira era a divisão embriológica, né? Lembrando principalmente aí da divisão entre telencéfalo e diencéfalo, são mais importantes para a gente, porque a gente vai usar esses termos para dividir o cérebro, né? No indivíduo adulto, a gente divide o cérebro numa região diencefálica e outra telencefálica. A divisão segmentar também é importante, segmentar, sistema nervoso segmentar, tudo que envolve medula e nervos, suprassegmentar, medula e nervos espinais, e suprassegmentar o encéfalo com os nervos cranianos. Divisão funcional super importante, divide o sistema nervoso numa parte somática, que tem a ver com o mundo externo, e uma parte visceral, que tem a ver com o controle interno. A gente vai ter uma aula só sobre visceral. Divisão anatômica mais importante para a gente, né? Didaticamente a gente usa principalmente ela, que divide o sistema nervoso central e periférico. Aí a gente começou a falar das proteções do sistema nervoso central, das proteções ósseas, musculares, cutâneas e tal. E abaixo da proteção óssea a gente ainda tem uma proteção de meninges, aí falamos da dura mater, aracnoide, pia mater. Falamos que a dura mater tem aquelas projeções, principalmente, né, a foice do cérebro e a tenda do cerebelo, que no interior dessas projeções a gente tem os seios venosos, né, que vão ser importantes para a drenagem sanguínea. Aqui de novo, né, aquela projeção, e no interior dessas projeções aqui a gente tem um seio venoso, aqui outro seio venoso. Essas meninges acompanham a medula espinal, não ficam só do sistema nervoso suprassegmentar, mas acompanham também a medula espinal. Falamos da aracnoide mater, com as suas trabéculas aracnoides, né, que lembram uma teia de aranha e tal. E da pia mater, a mais fina, mais profunda. Falamos da barreira hematoencefálica, a importância dela para a proteção do sistema nervoso central e também a importância farmacológica dela. Falamos aí dos espaços formados entre as meninges, principalmente o espaço epidural, que na verdade é acima da dura mater, ou externa da dura mater, e do espaço subaracnoide, né, que é naquela porção onde a gente consegue coletar líquor, e das duas regiões onde esse espaço é mais dilatado, né, a gente geralmente usa para fazer coleta de material licórico. Falamos desses espaços internos no interior do sistema nervoso central, que provém daquelas dilatações que a gente encontrou no embrião, lá na terceira semana de formação embrionária, né, dos ventrículos, então, os ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículo. Falamos aqui de novo desses ventrículos, do aqueduto encefálico, né? Falamos que esse quarto ventrículo é contínuo com o canal central da medula, o canal epidimário, que representa o lúmen, né? O espaço interno do tubo neural da porção não dilatada, que forma a medula, aqui no corte de peça. E falamos que existem aberturas desse quarto ventrículo, especificamente, para o espaço subaracnoide, né? Essas são 3 aberturas, uma abertura mediana do quarto ventrículo e 2 aberturas laterais, uma à direita e uma à esquerda, também no quarto ventrículo.
e acho que a gente parou aqui, né? Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa para a gente recordar, para a gente falar de novo? Bianca, eu não estou vendo o chat. Se você puder me ajudar, a hora que alguém falar alguma coisa aí no chat, eu só estou conseguindo ver os slides aqui. Prefere que eu interrompa ou que... Pode me interromper. E o pessoal também, viu? Se tiver dúvida, pode abrir o microfone aí e me interromper. Tá bom, pode deixar. O chat aqui, não sei porque não está aparecendo para mim. Então tá, então a gente recomeça daqui, né? A gente vai falar do líquor. A gente já falou que no interior dos ventrículos a gente tem o líquor, ou líquido encéfalo-raquidiano, a mesma coisa, né? Que esse líquor também está presente no espaço subaracnoide, né? Então, naquele espaço logo abaixo da aracnoide, a gente tem as trabéculas aracnoides, a gente também tem líquor. E aí a gente vai falar um pouquinho das funções do líquor aqui nesse slide. Então, a primeira função, para que serve o líquor, é o que a gente chama de alguma flutuação do cérebro. O que é isso? O cérebro fica flutuando? Não, não é bem flutuando. Mas lembra aquele conceito de física, de densidade relativa, né, e de força e empuxo? Com certeza vocês, se estão no curso de psicologia, é porque adoram física, né? Então, com certeza vocês lembram disso. Então, a gente tem uma força empuxo, né, que é uma força resultante do volume deslocado por uma massa no interior de um meio, seja ele qual for, inclusive ar. Mas essa força é proporcional também à densidade do meio. Então, quando a gente está no ar, como o ar, a densidade é baixa, a gente tem uma força empuxo pequena. Mas quando a gente está na água, a força empuxo é maior. Por isso que a gente consegue erguer, por exemplo, outras pessoas na água, né, e tal, botar no colo na água. Quando a gente tira da água, a gente não aguenta mais, né? Então, a mesma coisa aqui para o encéfalo. O encéfalo fica imerso nessa água, nesse líquido, deixa eu tirar o som aqui desse líquido, né? E isso faz com que ele tenha uma força empuxo para cima, né? Ou uma resultante, um vetor para cima. Isso faz com que o cérebro, ou o encéfalo de maneira geral, que é um órgão que tem pouco tecido conjuntivo, pouco tecido de sustentação, e é um órgão, inclusive, bem molenga, bem maleável, ele não se achate sobre si mesmo na base do crânio. Então, o cérebro, quando a gente coloca, por exemplo, pega um cérebro, coloca em cima de uma mesa, ele é igual um pulmão ou fígado, né? Quem já viu fígado de boi, por exemplo, pega o fígado, coloca na bancada aí da cozinha, ele não fica com formato de fígado, embaixo ele fica achatado, fica com formato de bancada. O cérebro é a mesma coisa. Só que isso certamente faria mal para os neurônios, para as células que estão aqui presentes nessa porção mais inferior. Então, um mecanismo interessante é ter alguma certa força-empuxo, diminuindo a força-peso, né, que está atuando aqui na base do encéfalo. O líquor é fundamental para isso. Uma outra função atribuída ao líquor é proteger o encéfalo contra impactos. Como assim? Primeiro, quando a gente bate a cabeça na parede, isso é muito comum, né? Todo mundo, quando acorda, sempre bate a cabeça na parede, né? É claro que não, mas, enfim, isso eventualmente acontece, a gente tem algum traumatismo craniano e tal. A gente ter essa camada de líquido aqui confere para a gente algum grau de proteção, sim, né? O impacto que é dado num ponto da cabeça acaba por esse líquido aqui sendo amortecido e difundido para não atuar somente num ponto, e sim atuar principalmente num ponto, mas também essa força desse impacto é difundida por toda a superfície encefálica. Isso faz com que diminua a força atuante especificamente nesse ponto. Um outro impacto é o impacto interno. Isso a gente vê muito em shows de rock. Vocês são novos, o rock eu acho que já não está mais na moda, aquele rock pesado. Mas a minha geração, a geração da Bianca, tinha muito rock, e a graça de ir no show de rock era ficar balançando a cabeça assim para frente.
Então, o que a gente faz com isso? A gente faz que o nosso encéfalo bata lá na parte posterior, depois bata na parte anterior e fica assim, a gente fica ali balançando a cabeça, no final a gente fica até meio tonto, né? Meio... Por quê? Porque o encéfalo realmente fica batendo para lá e para cá. Ele não está ocupando completamente a cavidade craniana. Inclusive, tem espaços aqui, né? Aqueles espaços que a gente já falou, alguns slides atrás, né? Entre o encéfalo e o crânio, o osso do crânio. Então, o líquor, que também está localizado entre o encéfalo e o osso do crânio, ajuda a amortecer esse impacto aí dos shows de rock. Claro que, se a gente continuar balançando a cabeça para frente e para trás, isso vai ter algum dano. Existe alguma drenagem linfática exercida também pelo líquor. O que é isso? Não tem nada a ver com o que as meninas fazem, ou tem também alguma coisa a ver com o que as meninas fazem de drenagem linfática, e tal, aquelas massagens para diminuir medidas corpóreas, tal. O que é a drenagem linfática? No nosso corpo quase todo, a gente tem o sangue chegando pelas artérias, né, como um líquido que a gente chama de sangue. Parte desse sangue volta pelas veias e a maior parte desse líquido não volta pelas veias. Na nossa perna, por exemplo, a maior parte do líquido que chega pelas artérias não vai voltar pelas veias, vai voltar por um outro sistema de condução de líquido que a gente chama de sistema linfático, ou esse líquido é drenado através do sistema linfático num mecanismo que a gente chama de drenagem linfática. Ele é importante não só para retirar o líquido, por exemplo, da nossa perna, e quando a gente tem algum problema na drenagem linfática, a nossa perna vai ficando cada vez mais volumosa, porque o líquido se acumula ali. Isso é muito comum nos casos de elefantíase, quem já viu alguma foto ou alguma pessoa na rua com problemas sérios de drenagem linfática por elefantíase, vê que tem uma perna que parece de elefante. É literalmente o termo dado para essa doença é elefantíase, né, por conta disso. E as meninas fazem umas massagens aí que facilitam o retorno do líquido que está na perna, por exemplo, né, em outras partes do corpo, para o coração, que a gente chama de drenagem linfática popularmente, né? Então, no cérebro, no tecido nervoso, a gente não tem essa rede de capilares linfáticas capazes de devolver para o coração a parte do líquido que chegou até o encéfalo pelas artérias e não voltou pelas veias. Tá? Então, uma parte desse líquido é drenada diretamente para o líquido encéfalo-raquidiano. Então, existe algum papel de drenagem linfática. Recentemente, coisa de acho que 1 ano, se eu não me engano, né? Acho que foi ano passado que saiu um paper importante mostrando que existem capilares linfáticos que até então se achava que não existiam. Existem capilares linfáticos nas projeções da dura mater, tá? E esses capilares seriam responsáveis por coletar o próprio líquor e devolver para o sistema venoso, que, em última análise, vai para o coração. Em todo o corpo, esse mecanismo de drenagem de líquido é importante também para o sistema imunológico, porque não é drenado só líquido junto, mas é drenado, por exemplo, bactérias, que eventualmente estejam lá no músculo da minha perna, e aí essas bactérias são apresentadas para células do sistema imune, em órgãos específicos, que a gente chama de linfonodos e tal. Aqui, a gente acha que isso não acontece, não tem nenhuma informação científica a respeito dessa possível drenagem linfática através do líquor ser também uma forma de apresentar defesa contra micro-organismos. Tá? E existe alguma comunicação, existe algumas teorias, alguma informação científica que fala sobre comunicação através do líquor. O que é isso? Lembra que quando a gente falou de sinapse, a gente falou que um neurônio que está aqui ele precisa se ligar a outro neurônio que está relativamente perto dele, ou pelo menos tem uma projeção que chega até aqui, e aqui a gente tem entre um e outro neurônio uma região que a gente chama de sinapse,
onde um neurotransmissor é liberado de um neurônio, toca um receptor no outro neurônio e aí começa um potencial de ação, quer dizer, assim que a informação passa, assim que eles se comunicam. Existem algumas evidências de que um neurônio que está aqui libera neurotransmissores no líquor e esse neurotransmissor pode se ligar a um neurônio que está aqui e aí se comunicar com ele, disparar um novo potencial de ação, um neurônio que está à distância, um neurônio que ele não tem nenhuma comunicação sináptica. Então, o líquor teria algum papel também na comunicação neuronal, na transmissão de informações entre neurônios. Essa é uma teoria ainda não bem comprovada e ainda não entendida. Então, não se sabe exatamente como essa comunicação seria importante, se ela seria importante. Alguns acreditam que ela seria, principalmente naqueles sistemas, a gente vai falar isso mais para frente na disciplina, sistemas de alerta, de sono e de vigília, né, ou de maior atividade ou menor atividade encefálica generalizada, já que essa comunicação não teria um destino específico, como no caso das sinapses, né, um neurônio conversando com o outro especificamente, e seria neurônios conversando com vários neurônios sem saber exatamente quais que receberiam aquela mensagem. Enfim, coisas ainda não muito bem esclarecidas, como a maior parte do sistema nervoso. Vamos em frente. E esse líquor, ele nasce aonde? Ele vem de onde, né? Então, isso vocês já sabem. Eu posso até passar esse slide, porque a gente já falou. Quando a gente falou de tecido nervoso, a gente mencionou que tem umas células, que são células que a gente considera células da glia, que a gente chama de ependimócitos, né? E esses ependimócitos, embora eles sejam células da glia, células do sistema nervoso, eles têm uma origem embriológica um pouco diferente, né? Não sei se vocês lembram disso, né? E esses ependimócitos juntos, né? Então um conjunto de ependimócitos forma um tecido que a gente chama de epêndima. Tá? Então o epêndima que está aqui nessa imagem é um tecido aqui de revestimento que é formado por vários ependimócitos. Onde a gente encontra esse epêndima? A gente encontra nos ventrículos, forrando as paredes dos ventrículos. Então, os ventrículos não são aquelas cavidades no interior do encéfalo? Muito bem. Então, imagina os ventrículos como uma grande sala, né? Então, essa sala tem paredes. E essa parede tem uma fina camada de tinta. Essa fina camada de tinta a gente chama de epêndima. Tá? Então, no interior dos ventrículos, a parede dos ventrículos tem uma camada de células que recobre ela internamente, né, que reveste ela internamente. Essa camada de células é o epêndima, é uma camada formada por ependimócitos. São essas células que pegam o líquido que está passando logo abaixo dela, né, então logo abaixo do epêndima, a gente tem vasos sanguíneos passando, principalmente artérias, né? Então, essas artérias aqui, os ependimócitos ou epêndima, pega o líquido que está passando nessas artérias, filtra e libera esse líquido filtrado a partir do sangue no interior dos ventrículos. Então, o líquor é produzido a partir de um filtrado do sangue arterial. E quem filtra são essas células que formam o epêndima. Muito bem. Isso acontece em toda a parede ventricular, dos 4 ventrículos, sem nenhum problema. Só que, olha só, se a gente tivesse a parede forrada aqui por um epêndima e um vaso sanguíneo passando aqui abaixo dessa parede, a gente teria as células que estão aqui, ó, em contato com esse vaso sanguíneo, estariam em contato com um grande fluxo de líquido, né, de sangue aqui, e filtrariam bastante líquido, bastante sangue, e produziriam bastante líquido, beleza? Mas essas células que estão aqui, um pouquinho afastadas desse vaso sanguíneo, entram em contato com bem menos
líquido e, portanto, formam bem menos líquor. Para que a gente tenha uma boa produção de líquor, qual foi o mecanismo aí, né, que foi interessante do ponto de vista evolutivo e que fez com que isso funcionasse bem? O epêndima envolveu o vaso sanguíneo, mas não só uma vez, só que várias vezes. Foi enovelando, formando um tufo aqui em torno do vaso sanguíneo, em algo que a gente chama de plexo coroide. Então, na parede dos ventrículos, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem o epêndima na maior parte da parede dos ventrículos, beleza, forrando uma parede lisinha, só que em alguns lugares, essa parede lisinha faz várias voltas, vários enovelamentos com vasos sanguíneos no interior desses enovelamentos. Isso faz com que uma maior superfície de epêndima, uma maior quantidade de epêndima, esteja em íntimo contato com vasos sanguíneos que estão logo abaixo dele. Logo, essa região aqui, desse enovelamento, produz a grande maior parte de líquor, enquanto que essa parte do epêndima aqui produz apenas uma pequena parte do líquor. Esse aglomerado aqui de vasos sanguíneos envoltos com esse novelo de epêndima, a gente chama de plexo coroide. Tá? Então, quem é que produz o líquor? É o epêndima, mas 90% do líquor é produzido pelo epêndima do plexo coroide, pelos ependimócitos que estão aqui, nesses enovelamentos aqui. Tá? E os outros 10% do líquor é formado produzido pelo epêndima, que não forma o plexo coroide, a parte lisa da parede ventricular. Muito bem, então aqui ó, um corte histológico. Então, se eu fizer um corte aqui, nessa imagem, tá, e levar isso para o microscópio, o que eu vejo? Ó, a parede do ventrículo lisa, cheia de células, tem várias bolinhas roxas aqui, cada bolinha é um núcleo de um ependimócito, essas que estão aqui, ó, formando quase que uma linha, né? Essa linha, se a gente aumentasse aqui, a gente ia ver que são várias bolinhas separadas, cada uma de um ependimócito. Esse epêndima aqui produz líquor, mas quase não tem vaso sanguíneo, ó, não tem vaso sanguíneo aqui, não tem. Tem um vaso aqui, ó, mas está distante do ependimócito, outro aqui, mas está distante, outro aqui está um pouco mais perto e tal. Agora, olha aqui, ó. Aqui, os ependimócitos vêm, fazem uma volta aqui e fazem vários enovelamentos. Tá? E com uma grande vascularização, uma rica vascularização que está bem próximo desses ependimócitos. Esse aqui é um plexo coroide, tá? Bem vascularizado, no interior do ventrículo, aqui é o ventrículo, né? E é responsável, então, por produzir a maior parte do líquido. Se tiverem dúvida, podem abrir o microfone aí, perguntar ou manda no chat. Tá? Então, onde é que a gente encontra esse plexo coroide? No interior dos ventrículos. Quais ventrículos? Todos os 4 ventrículos têm plexo coroide. Os ventrículos laterais têm grandes plexos coroides. Tá? No terceiro ventrículo a gente tem, no quarto ventrículo a gente também tem. Beleza? A maior, então, produção do líquor vai estar onde? Onde a gente tem mais um plexo coroide mais envolvido, que são nos ventrículos laterais. Tá? Então, a maior parte da produção do líquor é nesses ventrículos laterais. Lembra que os ventrículos laterais têm uma passagem secreta aqui para o terceiro ventrículo? Então, o líquor que é produzido aqui pode passar para cá. Lembra que o terceiro ventrículo tem uma passagem secreta, um túnel que a gente chama de aqueduto cerebral, comunicando aqui o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo? Então, o líquor que foi produzido nos ventrículos laterais e no terceiro ventrículo pode passar ou pode escoar, né, para o quarto ventrículo. E lembra que no quarto ventrículo, também a gente produz mais líquor aqui, tem plexo coroide também. Lembra que a gente tem uma passagem, 3 passagens aqui para o espaço subaracnoide? Então, o líquor produzido aqui finalmente vai passar para o espaço subaracnoide, o que envolve todo o sistema nervoso central. Olha aqui numa foto de peça, né? Então, aqui é um cérebro cortado
de forma coronal, um corte nesse sentido aqui. Tá? A gente observa os dois ventrículos laterais com uma estrutura aqui cheia de bolotinha, meio mais escura, né, por causa do sangue que coagulou e que deu essa coloração aqui um pouco mais arroxeada, né? Então, mas cheio dessas bolotinhas que são aqueles enovelamentos, aquelas circunvoluções do epêndima. Esse aqui é um plexo coroide no ventrículo lateral, esse aqui é outro plexo coroide no outro ventrículo lateral. Tá? Muito bem, então já vimos que o líquor é produzido pelos ependimócitos, principalmente por aqueles que formam os plexos coroides, no interior dos ventrículos. Ele passa do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo também tem plexo coroide, produz mais líquor. Do terceiro ventrículo ele passa para o quarto ventrículo também tem plexo coroide, produz mais líquor. Do quarto ventrículo ele passa para o espaço subaracnoide, através daquelas 3 aberturas, e dali ele se espalha para todo esse espaço aqui, que é aquele espaço subaracnoide que envolve todo o sistema nervoso central. Ah, professor, mas a gente fica então produzindo líquor, e aí, vai para onde esse líquor? É verdade, esse líquor ele precisa ser drenado, senão a gente vai encher nossa cabeça de líquor e não vai ter espaço para o cérebro. Né? Numa coisa que a gente, inclusive, existe, estou falando brincando, mas existe uma condição que a gente chama de hidrocefalia. Talvez a gente tenha slide aqui mais para frente. Tá? Então, esse líquor precisa ser drenado. Como é que ele é drenado? Aquele espaço subaracnoide vai ter umas projeçõezinhas, também lembram um formatinho de couve-flor, né? Para o interior daqueles seios venosos. Lembra que aqui a gente tem aracnoide, com o espaço subaracnoide. Ela, logo acima dela, logo externa a ela, a gente tem a dura mater. Né? E a dura mater tem aquelas projeções, aqui tem uma projeção do dura mater, né? E no interior dessas projeções a gente tem espaços lembra que era como se fossem veias, mas não tem a parede de veias, então a gente chama de seios venosos. São cheios de sangue venoso, né? Mas não tem aquela parede típica de uma veia. Então, na verdade, nessas projeções aqui, a gente tem uns pequenos orifícios por onde a aracnoide mater, né, se projeta para o interior desses seios venosos. E aqui, como o líquor acompanha isso, quando chega aqui, ele consegue de novo ser filtrado, ou se difundir para o interior desse espaço. Ele sai desse espaço para um espaço no interior dessa granulação, que a gente chama de granulação aracnoidea, né? E do interior da granulação aracnoidea, ele vem para esse espaço que está cheio de sangue venoso. E aí esse sangue venoso vai ser levado de volta para o coração. Então o líquor, finalmente, ele nasce a partir de uma filtração do sangue arterial e é devolvido para o sangue venoso e aí volta para o coração. Beleza? Aqui tem uma imagem, ó, não sei se dá para todo mundo ver aí, talvez quem tiver em celular tenha que dar um zoom aí para ver, mas a gente tem aqui algumas granulações aracnoides mostradas na porção superior aqui do hemisfério cerebral. Né? Então, são estruturas que a gente consegue ver nas aulas práticas, em uma ou outra peça. A gente vê, parece uma mini couve-florzinha assim, pequenininha. Então, ó, com isso a gente tem um conceito que ficou claro aí de circulação licórica. Então, a gente já viu que existe um líquido, né? Já vimos a importância desse líquido, já vimos quem produz esse líquido, e já vimos que existe uma circulação. Esse líquido está sempre sendo produzido e renovado, produzido lá pelos plexos coroides, interior dos ventrículos, vai circulando pelos ventrículos. No quarto ventrículo, ele ganha esse espaço mais superficial, esse espaço subaracnoide,
circula por todo o espaço subaracnoide ao redor do sistema nervoso central e é drenado pelo aquele plexo, pela granulação aracnoide, onde ele é devolvido ao sangue venoso. Tá? Isso faz com que a gente tenha, no interior do nosso crânio, no interior da nossa cavidade craniana, uma pressão controlada. Essa pressão, assim como no interior das nossas artérias a gente tem uma pressão controlada, uma pressão arterial conhecida, aí, né? Assim como a gente tem dentro do nosso tórax uma pressão controlada, negativa, mas controlada, né? Aqui no interior da cavidade craniana a gente também tem uma pressão controlada que fica entre 5 e 15 milímetros de mercúrio. É uma pressão baixa, né? Mas positiva, né? Levemente positiva. Se a gente produzir muito líquor e não drenar esse líquor, o que vai acontecer? No indivíduo adulto, a gente vai aumentando os ventrículos, aumentando o espaço subaracnoide. Ao contrário dos outros órgãos do nosso corpo, né? Um músculo, por exemplo, que vai aumentando de volume, então ele vai aumentando, vai ficando um calombo aqui e tal. Né? No cérebro, não. O cérebro não tem para onde expandir. O invólucro onde ele está é rígido, é duro, não permite que ele expanda. Então, a gente vai aumentando a pressão intracraniana, a ponto de que, se essa pressão ficar muito alta, os neurônios começam a morrer, começam a sofrer por esse ambiente não fisiológico e começam a morrer. Isso é muito comum em traumatismos cranianos e em fenômenos de ocupação de espaço, por exemplo, por tumores ou por hematomas, né, no interior da cavidade craniana. Então, quando a gente tem um traumatismo craniano, por exemplo, né, a gente tem todo aqui, vamos dizer que eu levei uma pancada, atingiu essa região aqui do meu cérebro. O que acontece quando eu levo uma pancada no meu músculo? Ele não fica inchado, né, não aumenta de volume, forma um edema, forma um calombo ali. Aqui no cérebro também vai formar um edema, que a gente vai chamar de edema cerebral. Em vez de edema muscular, vai ser edema cerebral. Qual o problema? Que esse edema faz com que essa região edemaciada aumente de volume. Só que ela não tem muito para onde expandir. A cavidade craniana está quase completamente cheia, né? Tem a maior parte do seu volume ocupada pelo encéfalo. Depois a gente tem um pouquinho de espaço entre o encéfalo e o crânio, ali preenchido pelas meninges e por líquor. Então a gente começa a pressionar tudo que está aqui dentro e começa a aumentar a pressão intracraniana. Aí o que um médico esperto faz? Fala assim, opa, caramba, a pressão intracraniana dele está aumentada porque ele tomou uma pancada na cabeça, está com edema cerebral. O que eu vou fazer? Eu vou abrir espaço para o cérebro poder expandir. O cérebro está querendo se expandir, está edemaciado, ele precisa de espaço para aumentar o volume dele. Eu posso, primeiro, combater a inflamação e diminuir o edema, e aí tem drogas para isso, que são administradas para combater a inflamação e diminuir o edema cerebral. Mas um outro método, quando isso só não funciona, é eu abrir espaço para esse edema ter lugar para ocupar. Como é que eu faço isso? O que eu posso fazer para abrir espaço aqui? Bom, uma coisa é tirar fora o crânio. Eu vou aqui, cerro uma porção do crânio e aí o cérebro consegue falar, opa, e se expandir aqui para fora. Isso é uma coisa, mas acho que não é muito boa. Acho que uma atitude melhor talvez seja você tirar um pouco desse líquido que ocupa espaço, né? E que eu posso tirar um pouco dele sem problemas, né? Principalmente para pacientes que estão em repouso, que estão acamados, que não vão levar mais traumatismo craniano e tal. Né? E aí eu consigo baixar um pouco a pressão intracraniana. Então não é incomum você ter pacientes aí com um catéter desse aqui, que pode ou ir até o ventrículo ou ir no espaço subaracnoide, né? E lá esse catéter funciona não só para medir a pressão intracraniana, mas também para, se a pressão estiver um pouco alta, tirar um pouquinho de líquor. E aí você tira o líquor, abre espaço para o cérebro expandir, diminui a pressão intracraniana. E, obviamente, vai dando drogas para diminuir a inflamação. Se tiver um grande hematoma, um grande coágulo, talvez... Diogo. Oi. Talvez Oi, tenha tá que... ouvindo?
Tô vendo. Você pode voltar no caminho do líquor, no slide anterior? Eu não Ó, consegui ver o caminho direitinho. tá, vamos lá. Então, aqui o líquor, lembra onde é que ele nasce, quem que produz? Oi, peraí. Ele é produzido pelo... não é o epêndima, peraí. É muita coisa. Pelo epêndima, pelo epêndima. Epêndima? Isso. Epêndima. Tá, Especificamente por aquela porção do epêndima que está enovelada. sim. Lembra? O plexo coroide. Uhum. Então, a gente tem 90% do Produz líquor. 90% do líquor, isso aí. Tá. E esse plexo coroide a gente encontra onde? O plexo coroide... não sei. Chuta! Eu tenho vergonha. Eu também. Deixa- Peraí, eu sei que o epêndima são das células da glia, então plexo coroide... Alguém abre o microfone aí e ajuda ela. alguém me ajuda, pelo amor de Deus. É nos ventrículos. Nos ventrículos, isso aí. Isso. Tá? Quem falou? Fui eu, Gabriele Cristina. Gabriele vai ganhar 10 pontos na prova que a gente não vai ter. Tá? Mas eu sou monitora. Tá bom. Você vai ganhar 10 pontos na prova de monitoria que você já fez. Tá? Então, o plexo coroide, quem é que perguntou mesmo? Porque eu não estou vendo aqui. Raquel. Desculpa. É que não dá para ligar a câmera. Não, é porque eu não estou vendo nem quem está falando, porque eu configurei mal aqui o computador hoje. É Raquel. O plexo coroide está aqui no interior dos ventrículos, tanto dos ventrículos laterais, quanto do terceiro ventrículo, quanto do quarto ventrículo. Eles estão produzindo líquor. Lembra que os ventrículos têm comunicação, têm passagens secretas entre si? Sim. Então, o líquor que é produzido lá nos ventrículos laterais vai escoar para o terceiro ventrículo, que fica aqui. Tá? Então, temos um caminho aqui de setinhas, trazendo o líquor daqui para cá. Aqui a gente também tem mais produção de líquor. E aí esse líquor vai escoar daqui, através desse canal secreto aqui, para o quarto ventrículo. Esse quarto ventrículo também tem mais plexo coroide, então tem mais produção de líquor ainda. E aí o líquor vai escoar daqui, por aquelas 3 aberturas que a gente tem no quarto ventrículo, 2 aberturas laterais e uma abertura mediana, né, para aquele espaço superficial. Vai sair, lembra que os ventrículos é lá no interior do encéfalo, né? Sim. Aí a gente tem um espaço que a gente chama de espaço subaracnoide, que é bem mais superficial, que está envolvendo externamente o encéfalo, né? E aí o líquor vai ganhar esse espaço, vai sair e escapar por aqui. Beleza? Isso por baixo do quarto ventrículo. Isso, por aqueles canais, aquelas 3 aberturas lá do quarto ventrículo. Entendi. Tá? Lembra que a gente também tem um canalzinho central da medula, pequenininho. Ele também vai estar cheio de líquor. Tá? Só que ele é uma rua sem saída. Lá no final ele termina num fundo sem fundo. Um saco sem fundo. Tá? Beleza, aí o líquor ganhou aqui esse espaço subaracnoide. Aí aqui ele vai se espalhar, esse espaço, ele envolve todo o sistema nervoso central, envolve todo o encéfalo, envolve toda a medula. Né? Então o líquor vai se espalhar por todo esse espaço que está em azul claro aqui. Aí tem várias setinhas aqui se desencontradas lá para a medula, e volta da medula para cima, para cá, para cá, para cá. Entendeu? Entendi. Tá? Entendi. Eu estava com dúvida realmente depois do quarto ventrículo, onde ele ia parar. Agora eu entendi. Aí depois ele vai para os seios, né? E aí ele é drenado aqui pelos seios. Ele Entendi. vai parar do quarto ventrículo. Ele vai para o espaço subaracnoide por essas aberturas aqui. Abertura mediana do quarto ventrículo, que é uma abertura ímpar, é uma só, né? Isso é ímpar. Mediana, porque fica no plano sagital mediano. E do quarto ventrículo, fica no quarto ventrículo. Né? Então, liga aqui o quarto ventrículo ao espaço subaracnoide. Tá? Aqui,
Abertura mediana do quarto ventrículo. Olha ela aqui. Uhum. Tá? E além dela, a gente tem duas aberturas laterais, também no quarto ventrículo. Uma abertura lateral. Aqui está à esquerda, né? Mas, enfim. Tá. Uma abertura lateral para um lado, outra para o outro. De novo, ligando o quarto ventrículo ao espaço subaracnoide. Uhum. Foi? Entendi. Obrigada, Diogo. Nada. Então, beleza. Até aqui tudo bem, então? Vamos em frente, então. Falta pouco agora. Acho que só falta a gente falar, então, nessa aula, sobre... Hoje a gente deve acabar até mais cedo, então. Só falta a gente falar sobre a irrigação e a drenagem do encéfalo, se eu não me engano. Vamos ver se tem algum slide aí que eu não lembrava. Mas o cérebro tem bilhões de neurônios, né? A gente já viu que esses neurônios estão sempre se comunicando. A gente já falou dessa comunicação através das sinapses e falamos que todo esse mecanismo de liberação de neurotransmissores, produção de neurotransmissores e a própria despolarização e repolarização de membrana para fazer aquele potencial de ação, tudo isso gasta ATP. Tá? Então, tudo isso gasta energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que pensar é uma coisa que cansa muito, muito. Gasta muita energia pensar. Tá? Então, se alguém estiver falando que em quarentena, vocês estão em quarentena, não faz nenhum exercício físico, vocês vão engordar, você fala assim, não, eu estou pensando, estou queimando aqui minhas calorias pensando, e não é mentira, é verdade sim. Inclusive, tem trabalho que mostra que você gasta mais energia quando você está parado, pensando, mas realmente pensando, usando, né, as suas atividades cerebrais, do que quando você está parado com a cabeça sem pensar nada, sem fazer nenhuma atividade cerebral importante, né, muita atividade. Isso tem uma diferença no seu gasto calórico. Tá? Pensar cansa, gasta ATP. É claro que atividades físicas, você gasta mais energia, gasta mais ATP, porque além das atividades musculares, você tem que ter atividades neuronais para controlar aquela musculatura. Você não faz nenhuma atividade motora sem controle do sistema nervoso. Tá? Então, quando você está dançando, jogando futebol, correndo, pedalando, você gasta energia. Primeiro, porque você pensa para poder fazer o exercício, e segundo, porque o músculo também gasta ATP na hora que se contrai e se relaxa. Então, para a gente ter ATP, claro que vocês lembram muito bem de todo o ciclo de Krebs, né? Para a formação dessa molécula energética, adenosina trifosfato, a gente precisa de um substrato que é água e oxigênio. E quem fornece tanto a água quanto o oxigênio para esses neurônios, para essas células neuronais do nosso sistema nervoso central, é o sangue. Então, a gente recebe, através do sangue, líquido, água, e a gente também recebe esse gás tão importante aí, que é o oxigênio. Então, é óbvio que o cérebro, ou que o encéfalo, ou que o sistema nervoso central, recebe muito sangue, porque a gente gasta muita energia pensando. Logo, ele não vai ter uma artériazinha pequenininha, ele vai ter uma artéria calibrosa, não vai ter uma só não, vão ter algumas artérias para levar bastante sangue para o nosso encéfalo, porque a gente pensa muito, porque a gente faz muitas atividades neuronais e gasta muita energia, logo precisa de muito sangue. Vamos lá, quem são essas artérias, então, que levam sangue para o nosso encéfalo? São 4 artérias, tá? Então são fáceis da gente gravar esses nomes. São 2 artérias, e aí 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Né? 2 carótidas internas, uma carótida interna direita, outra carótida interna esquerda, tá? E 2 artérias vertebrais. Vamos ver quem são elas aí, de onde elas vêm e tal. Tá? As artérias carótidas internas são essas daqui, ó, que eu estou passando aqui com o mouse.
Aí, quando chega aqui na base do crânio, elas fazem umas voltinhas e entram na cavidade craniana por um buraco aqui na base do crânio, que a gente chama de canal carotídeo. Né? Essas carótidas internas, elas vêm de uma artéria mais grossa, que a gente chama de carótida comum. Então, a carótida comum, nessa altura aqui, mais ou menos na altura do queixo, ou mais ou menos na altura da cartilagem tireoide, nessa região alta do pescoço, a carótida comum vai se bifurcar numa artéria carótida externa, que vai ser responsável por irrigar principalmente a face, né? E uma carótida interna, que vai ser responsável por irrigar o encéfalo. Tá? A carótida comum, essa daqui, vem praticamente diretamente do coração. O coração tem uma artéria principal que sai dela, que é a artéria aorta, né? E a carótida comum é ramo direto ou indireto dessa artéria aorta. De um lado, ela é ramo direto, né? Do lado esquerdo, ela é lado... Agora eu me confundi. Bianca, me corrija aí. O tronco braquicefálico é do lado Direito. É? Direito. Tronco Direito. braquicefálico é do lado direito. Lado direito. Beleza, obrigado. Me falhou a memória aqui. Então, do lado direito, a artéria carótida comum é ramo indireto da aorta, porque tem um tronco aqui braquicefálico que origina ela. Do lado esquerdo, a gente tem a artéria carótida comum, ramo direto da aorta. E a gente tem uma outra artéria menos calibrosa, mais fininha, que leva menos sangue, mas menos sangue não quer dizer que é uma artériazinha sem importância, não. Ela é bem calibrosa e bem importante, tá? Que também é ramo da aorta, que é a artéria vertebral. Por que ela recebe esse nome? Porque ela vai passar, a artéria carótida é essa que passa no pescoço, aqui do lado da nossa traqueia. Se a gente passar a mão aqui, a gente vai bem no meio do pescoço, a gente sente o tubo, que é a traqueia, né, responsável por levar o ar, e logo do lado a gente consegue sentir a pulsação, que é exatamente dessa artéria carótida aqui. Agora, tem uma outra artéria que vai caminhar pelo pescoço numa região mais protegida, mais posterior, mais para trás, e coladinho nas vértebras da coluna cervical. Tá? Inclusive, nas vértebras cervicais, a gente percebe que tem um furinho nos processos transversos, que a gente chama de forame vertebral, que é por onde passa essa artéria vertebral. Então, a artéria vertebral passa aqui por essas vértebras cervicais coladinha, tanto de um lado quanto do outro. Quando chega na região superior, faz uma curva e penetra na cavidade craniana. Então, a gente tem 4 artérias, 2 vertebrais, uma direita e uma esquerda, e 2 carótidas internas, uma direita e uma esquerda. Beleza até aí? Vamos ver o que acontece com elas quando elas entram na cavidade craniana. Então, aqui, ó, retirei o encéfalo da cavidade, abri a calvária, retirei o encéfalo e virei de cabeça para baixo. Então, eu estou olhando ele de baixo para cima. Estou olhando a base do encéfalo. Então, aqui na base do encéfalo tem várias coisas aqui interessantes para a gente ver. Essa é a região anterior, região da frente. Essa é a região posterior, de trás. Aqui a gente vê a medula espinal, que foi cortada, né, quando eu retirei esse encéfalo da cavidade craniana. Eu cortei a medula espinal. E aí eu vejo que tem 2 artérias aqui, ó, que estão acompanhando a medula espinal, que entram coladinha com a medula espinal. Quem será que são essas artérias? São essa daqui, ó. Essa artéria de um lado, tem outra do outro lado, que são as artérias vertebrais. Então, aqui eu tenho uma artéria vertebral, outra artéria vertebral. Elas penetram na cavidade craniana, coladinhas à medula espinal, já que elas têm aquele trajeto, então, colado às vértebras. E tem outras 2 artérias aqui que foram cortadas, ó, na região, vamos dizer assim, mediana do cérebro, né? Então, uma aqui de um lado, outra do outro, que são as minhas artérias carótidas internas, de um lado e de outro. Tá? Repara que essas 2 artérias vertebrais,
Logo que elas entram na cavidade craniana, elas se unem. A artéria vertebral direita se une com a artéria vertebral esquerda e forma uma única artéria, tá? Então, uma artéria ímpar aqui, que fica bem calibrosa, ela, né? Porque ela é formada pela união dessas duas, fica na base do encéfalo, então a gente chama ela de artéria basilar. Tá? Cadê a setinha dela? Não estou achando a setinha dela, mas é aqui, ó, artéria basilar, tá? Que é a formada pela união das duas vertebrais. E nessa foto aqui não está tão boa, então eu vou tirar o cérebro e vou deixar só as artérias para a gente ver. A gente vê aqui de novo as duas vertebrais, então essa é a região posterior, essa é a região anterior. As duas carótidas internas, de um lado e de outro. Tá? As vertebrais se unem e formam a artéria basilar. E aqui a gente repara como essa artéria basilar ela está se comunicando, ela tem canais de comunicação com a artéria carótida interna. Então, aqui está a carótida interna, ela não está totalmente separada da basilar. Ela tem um caminho aqui que ele traz sangue para o sangue se misturar. Da mesma forma, ela consegue misturar esse sangue com a artéria carótida interna do outro lado, fazendo esse arco aqui, ou fazendo esse outro caminho aqui mais anterior. Essa região aqui, ou esse conjunto de artérias aqui, que tem uma forma mais ou menos circular, a gente chama de círculo arterial do cérebro. Antigamente, né, a gente tinha mania de dar nome das estruturas anatômicas com o nome dos anatomistas que descreveram essas estruturas. Quem descreveu essa união aqui dessas artérias foi um cara chamado Willis. E ele achava que isso aqui, eu até concordo com ele, não é bem circular, mas lembra um polígono. Né? Tem alguns ângulos aqui formados que lembram um polígono. Então, isso aqui é muito conhecido com um nome antigo, que é o polígono de Willis. Tá? Então, polígono de Willis, ou círculo arterial do cérebro, é esse conjunto de artérias aqui formadas a partir da artéria basilar e das artérias carótidas internas. Veja que a artéria basilar, vamos dizer assim, ela começa pela união das vertebrais e, é claro, ela dá vários ramos aqui, várias artérias pouco calibrosas, mas importantes. Por exemplo, aqui temos a artéria cerebelar inferior anterior, é uma artéria que vai irrigar o cerebelo, é óbvio que ela é importante. Né? Aqui a gente tem uma artéria cerebelar superior e tal, saindo da basilar, também é importante, vai irrigar o cerebelo, mas ela termina aqui se bifurcando em duas artérias que a gente chama de artéria cerebral posterior, tá? Para um lado e para o outro. Artéria cerebral posterior direita e cerebral posterior esquerda. Essa artéria cerebral posterior, desse lado aqui, por exemplo, recebe sangue não só da artéria basilar, mas também recebe sangue da artéria carótida interna, porque a carótida interna tem uma pequena artéria aqui que a gente chama de artéria comunicante posterior. Por que comunicante posterior? Porque ela comunica a artéria coronária carótida interna com a artéria cerebral posterior. Depois a gente tem, quase que como uma continuação da artéria carótida interna, uma artéria cerebral média e, de novo, um outro ramo aqui que a gente vai chamar de artéria cerebral anterior. Tá? Seria essa artéria aqui. E a artéria cerebral anterior de um lado se comunica com a artéria cerebral anterior do outro lado através de uma pequena artéria que a gente chama de artéria comunicante anterior. Então, a gente tem uma artéria cerebral, né, média, uma cerebral anterior e uma cerebral posterior, né, sendo que a gente tem duas artérias comunicantes, uma comunicante anterior e outra comunicante posterior.
Beleza? Até aí, dúvidas, não? Tá. Um conceito interessante aqui é que o sangue que vem dessa artéria vertebral, ele não vai para um lugar específico do nosso encéfalo. Vê se vocês concordam comigo. Esse sangue que está vindo para cá, se eu botasse uma marcação aqui numa hemácia e perguntasse, para onde que vai essa hemácia? Para qual região do meu encéfalo? Eu não saberia dizer, eu diria que é uma loteria, porque essa hemácia pode vir, pegar esse caminho aqui e vir para cá, para o cerebelo, pode pegar esse caminho aqui e vir para cá, uma região pontina, pode pegar esse caminho e vir para cá para o cerebelo, pode pegar esse caminho todo e vir para cá para uma região anterior do cérebro. Existe essa possibilidade de uma hemácia aqui, ou de um sangue que está vindo por aqui, irrigar, fazer esse caminho todo e irrigar essa região aqui. A mesma coisa com o sangue que está vindo por aqui, por essa artéria. Pode vir para cá, mas também pode pegar esse caminho aqui e vir para cá. Né? De tal forma que a gente diz que esse círculo arterial do cérebro é importantíssimo, porque ele deixa a possibilidade de haver mistura entre o sangue que é levado ao encéfalo por qualquer uma das 4 artérias principais aqui. Então, existe a possibilidade da gente misturar o sangue que vem da vertebral direita com o da vertebral esquerda, eles, na verdade, se misturam logo aqui na basilar, e o sangue da basilar, que é formado pela união dessas duas, se misturar com as das carótidas internas direita e esquerda. Muito bem. Por que isso é importante? Porque se eu tiver qualquer lesão que obstrua, por exemplo, a minha artéria vertebral, eu não tenho uma região específica do meu encéfalo que vai ficar prejudicada, que vai ficar sem sangue. Tá? Se eu tiver uma obstrução aqui nessa artéria, a região irrigada por essa artéria aqui, vai receber sangue através dessa daqui, ou vai receber sangue através dessa daqui. Talvez eu tenha uma diminuição global do fluxo sanguíneo no meu encéfalo, mas eu não vou ter uma diminuição focal de fluxo sanguíneo. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso muda de figura depois do círculo arterial do cérebro. Então, depois que o sangue vem aqui e passa por essas estruturas, cada uma dessas artérias aqui vai irrigar uma região específica do cérebro, do encéfalo, e essa região específica só vai receber sangue dessa artéria. Não sei se ficou claro, vou repetir. Tá? A artéria vertebral direita leva sangue para qualquer região do encéfalo. Se ela ficar obstruída, o sangue pode ser levado para qualquer região do encéfalo através das outras 3 artérias. Por outro lado, depois do círculo de Willis, ou do polígono de Willis, ou do círculo arterial cerebral, através dessas artérias aqui, menores e tal, qualquer uma dessas, a artéria cerebral posterior vai irrigar uma região específica do cérebro. E essa região específica do cérebro só vai receber sangue através dessa artéria. A artéria cerebral média não vai enviar um pouquinho de sangue para essa região. Tá? Então, a artéria cerebral posterior vai irrigar uma região que a gente chama de um território de irrigação cerebral ou território arterial cerebral, que a gente tem aqui mais ou menos nessa imagem um mapa. Então, a gente tem a artéria cerebral anterior aqui em laranja. Cerebral anterior é essa daqui, de um lado e de outro. Lembrando que aqui o sangue também não se mistura. A artéria direita vai para o hemisfério direito, a esquerda vai para o hemisfério esquerdo. Elas não se misturam mais. Então, de um lado aqui, esse aqui do lado direito, a artéria cerebral anterior direita vai irrigar essa região aqui. E essa região não vai receber sangue de nenhuma outra artéria. O que significa isso do ponto de vista prático?
Se eu perder essa artéria, se eu tiver uma lesão que obstrua essa artéria aqui, ferrou, porque toda essa região aqui vai ficar sem receber sangue. Vai ser legal ficar esse tecido nervoso aqui sem receber sangue? Ou eu vou ter sintomas neurológicos quase que imediatamente? Né? Pensem aí, não precisa me responder. A artéria cerebral média está aqui em rosa, está vindo daqui, é essa artéria aqui, a partir do nosso polígono de Willis, que vai irrigar uma outra região que é mais externa, a gente não está vendo tão bem aqui nessa imagem, a gente vai ver na próxima. E a artéria cerebral posterior é essa daqui, né, tanto de um lado quanto do outro, vai irrigar essa região mais posterior aqui do cérebro, tá? Cerebral posterior. Então, aqui, se a gente fizer um corte para ver regiões mais profundas, a gente vê ó, aqui em azul o território da artéria cerebral média, né? Aquela que a gente viu pouco, porque ela irriga essa parte mais externa. Ó, né? Artéria cerebral posterior aqui em amarelo, artéria cerebral anterior aqui em, sei lá, laranja. E aí tem aqui em roxo ramos profundos da artéria cerebral média, né? E um pequeno ramo em parte em verde aqui, que é a artéria coroide anterior, um outro ramo, um daqueles ramos menores. Né? Esses territórios a gente estuda bastante, né? O médico estuda bastante isso, através de exames de imagem, onde ele injeta no sistema arterial ou no sistema venoso um contraste, uma substância que absorve a radiação X e não deixa passar essa radiação, e aí bate um raio-x, né, ou um raio-x dinâmico, que você pode ficar vendo em tempo real, e aí você vai ver não o cérebro nem o osso, né, essa radiação atravessa todos os tecidos, mas não atravessa o contraste que você injetou. E aí a gente consegue ver todos esses mapas. Então aqui, ó, a artéria carótida interna, a gente vai ver que aqui não, a vertebral não foi marcada, não foi injetado contraste na vertebral, e só foi injetado contraste de um lado, em uma carótida interna. Aqui é aquela região que ela faz aquelas voltas na entrada do crânio, no canal carotídeo. E aqui a gente vê um ramo anterior, né, uma cerebral anterior, uma cerebral média e talvez aqui a cerebral posterior. E outros ramos menores, claro, que vão irrigar as diferentes regiões. Para que a gente faz esse exame aqui? Porque não infrequentemente a gente observa que a anatomia dessas artérias cerebrais não está normal. Então, numa artéria normal, ó, essa daqui é uma artéria normal, a gente vê que parece um tubo, ficam duas linhas paralelas, por mais que faça uma curva, as duas linhas aqui estão acompanhando. Aqui, ó, a gente vê que chega aqui a artéria, deveria fazer uma curva para cá, acompanhando essa linha de cá, né? Vamos fazer essa curva, mas não. A gente viu que tem, na verdade, a formação de um saco aqui. É exatamente isso. Forma um saco no interior da artéria. Algo que a gente chama de aneurisma. Como é de uma artéria cerebral, a gente chama de aneurisma cerebral. A gente tem um enfraquecimento da parede dessa artéria, na maioria das vezes, né? Um enfraquecimento da parede, muitas vezes provocado por hipertensão arterial crônica e não tratada. Então, quem é hipertenso aí tem que se cuidar, que pode propiciar formar aneurismas cerebrais e aneurismas também em outras artérias do nosso corpo, mas especificamente no cérebro é importante. Quando a gente faz esse exame e detecta que tem um aneurisma, pode ser tratado esse aneurisma, inclusive de forma minimamente invasiva, como aqui na imagem mostra, é colocado aqui um material no interior desse saco aqui, e esse material vai, vamos dizer assim, ocupar esse espaço e deixar o sangue fluindo pelo caminho normal e não fazendo um turbilhão aqui, né? Como normalmente acontece quando não está tratado. E, é claro, esse turbilhão vai enfraquecendo cada vez mais a parede desse vaso até que isso possa eventualmente romper-se. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, o Brasil acompanhou o caso da Marisa, a
mulher do ex-presidente Lula. O Lula estava preso quando a Marisa morreu de um aneurisma cerebral. E aí veio a público que ela já sabia desse aneurisma, já tinha sido diagnosticada, já tinha feito esse exame, e esse exame demonstrou que ela tinha um aneurisma cerebral, acho que uns 10 anos antes. Na época, o Lula ainda era presidente quando ela fez o exame, e ela só foi morrer quando o Lula já estava preso. Então, vocês sabem mais ou menos, né, quanto tempo isso demorou. E aí ela resolveu não tratar. Os médicos falaram: Marisa, você tem que tratar isso, a gente tem que fazer um procedimento, é simples e a gente vai tratar esse aneurisma. Ela resolveu não tratar esse aneurisma. Anos depois, esse aneurisma se rompeu, ela ficou hospitalizada um tempo e não aguentou e veio a falecer. Foi um caso bem notório aí publicamente, né? Então, o que acontece quando esse aneurisma se rompe? Quando ele se rompe, a primeira coisa que acontece, a gente tem o sangue que deveria estar passando no interior da artéria, extravasando, né, ou derramando para espaços onde ele não deveria estar. Por isso a gente chama isso popularmente de derrame cerebral, né? E aí, mais corretamente, a gente chama de acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. E aí isso dá aquela sigla de AVC de cerebral ou AVE de encefálico. Tá? Tem dois tipos básicos. Um que é o AVC hemorrágico, que é quando a gente tem uma ruptura de uma artéria e aí a gente tem o extravasamento de sangue, algo que a gente chama de hemorragia. Além da gente ter o sangue extravasando para cá, o sangue não deve entrar em contato com o tecido nervoso. A gente tem, inclusive, uma barreira hematoencefálica formada ali para evitar o contato de sangue com o tecido nervoso. Então, isso já não está bom, o sangue entrando em contato com o tecido nervoso. Outra coisa que acontece é que esse sangue derrama para cá, forma, então, a ocupação de espaço numa cavidade onde a gente não tem espaço sobrando. Então, aqui a gente tem uma tomografia mostrando um grande hematoma aqui, ó, onde tem isso branco aqui é sangue, é um hematoma, né? E deveria ter tecido nervoso. O tecido nervoso está sendo comprimido para cá e, obviamente, com o aumento da pressão intracraniana. Isso também não é bom. E uma terceira coisa que acontece é que, se esse vaso aqui se rompe, parte do sangue, pelo menos parte do sangue, vai extravasar para cá, em vez de seguir o trajeto normal para irrigar as regiões onde ele tem que levar sangue. E aí essas regiões vão ficar sem receber sangue ou recebendo menos sangue, o que também não é bom. Então, acidentes vasculares, cerebrais ou encefálicos, obviamente, não são nada bons. Vão causar aumento da pressão intracraniana, ruptura da barreira hematoencefálica e diminuição do aporte de fluxo de sangue para o tecido que devia ser irrigado. Obviamente, isso traz consequências neurológicas. Então, a gente tem quase que subitamente uma perda neurológica que pode ser mais ou menos importante. Pode ser tão leve que você nem perceba, que seja difícil perceber que a pessoa teve um AVC, um AVE. Às vezes a pessoa só esquece de alguma coisa, ou só embola um pouco a fala, ou só apresenta um pouco de fraqueza muscular. E pode ser tão grave que a pessoa tem morte súbita. Então, se áreas cerebrais muito grandes ou muito importantes ficarem prejudicadas, a pessoa pode vir a morrer subitamente. Isso não é incomum, infelizmente. O outro tipo de acidente vascular encefálico, mais comum, é o isquêmico. O que é isso? A gente tem, então, uma região, uma artéria, que vai ficar obstruída quase sempre por um êmbolo, né? A formação de um coágulo sanguíneo que se deslocou e aí chegou numa artéria pequena, onde ela não consegue mais passar, ela obstrui esse túnel, obstrui esse vaso, e o sangue não consegue mais passar, o sangue fica parado aqui,
e logo toda uma região que deveria receber esse sangue, que deveria receber oxigênio, nutrientes, água, fica sem receber, fica numa situação que a gente chama de isquemia. E aí pode até se recuperar, se isso for tratado rapidamente, se a obstrução não for total, for parcial, mas quando é total, o tecido nervoso morre, como é nesse caso aqui dessa imagem. Aqui é um acidente vascular isquêmico grande, né? Bastante grande, a gente vê boa parte aqui do tecido nervoso morto. Ele necrosou, ele parou de receber sangue e aí morreu. E logo todas as funções neurológicas que eram feitas por neurônios que estavam nessa região aqui deixaram de ser feitas. Isso também, se é uma região pequena, uma região menos importante, a pessoa pode ter sintomas pequenos, sintomas menos importantes. Se é uma região grande, uma região muito importante, a pessoa pode ter a morte súbita. Isso aqui tem ganhado uma nova importância por conta do Covid também. A gente descobriu a coisa de um mês e meio atrás, né? Então, bastante recente, a gente já tinha descoberto o Covid, o mundo, né, já tinha descoberto o Covid em janeiro, então já tem quase 6 meses, né? E só um mês e meio atrás, mais ou menos, é que a gente descobriu que a infecção por Covid propicia a formação de coágulos sanguíneos, de microtrombos. E esses microtrombos podem obstruir esses vasos cerebrais e provocar o acidente vascular encefálico isquêmico nos vasos cerebrais. Tá? E aí a pessoa pode ter morte súbita ou pode ter complicações neurológicas por conta da Covid. Isso está acontecendo. E alguns pacientes estão vindo a óbito por Covid, mas não por falha respiratória, e sim por falha neurológica, infelizmente. Então, é mais um motivo para a gente evitar a transmissão, para a gente evitar pegar essa doença, porque mesmo que a gente caia naquela teoria de que todos vamos pegar, eu quero ser o último a pegar, entendeu? Eu quero pegar quando os médicos já tiverem descoberto tudo sobre a Covid, quando já tiverem descoberto um tratamento eficaz. Quem pegou a Covid em março aqui no Brasil, pegou serviços médicos que não estavam lotados ainda, mas serviços médicos que não estavam preparados. Médicos nunca tinham visto, nunca tinham tratado um paciente com Covid, tinham estudado em artigos que vieram lá da China, que foram escritos correndo, porque os chineses também estavam com uma emergência lá. Né? Agora não, agora a gente já, quem pega a Covid, depois passou uma fase aqui no Rio de Janeiro, quem pega a Covid não tinha hospital para se tratar, né? Agora parece que está melhorando, melhorou primeiro na rede privada, né? Depois na rede pública. A gente ainda tem problema na rede pública, mas parece que já está um pouco melhor. Né? E agora os médicos já trataram de Covid, já sabem como é que é a evolução da doença, ou pelo menos já sabem mais do que o que sabiam em março. Tá? Então, se quem pegar a Covid em agosto, vai pegar médicos que já têm mais experiência na doença. Quem pegar em janeiro do ano que vem, vai pegar médicos com mais experiência ainda. Né? Então, não é só não deixar lotar os hospitais. Né? É realmente postergar isso daí e, eventualmente, daqui a pouco, talvez a gente tenha vacina. Se a gente tiver vacina, a gente talvez nem pegue Covid. A gente se vacine e nem pegue a doença. Tá? Então, Covid não tem nada a ver com a aula de hoje, mas acaba tendo a ver também. Tá? Esse foi o último slide. Essa aula, parte dela é no capítulo 2, parte é no capítulo 3 do nosso Cosenza. Né? E é isso aí. É isso que eu tinha que falar hoje. Bibi, quer falar alguma coisa? Alguém tem pergunta? Não, acho que depois você só fala com eles, não sei se houver interesse, dessas palestras lá que o Afonso vai começar a dar agora, a partir de sexta-feira. Vou pegar meu celular. Relacionar o exercício físico com várias... Não tem nada a ver com psicologia, mas para distrair
Realmente é legal. Sim. Deixa eu achar aqui as palestras. Na disciplina da educação física. E na minha, na quinta-feira, né? Que vai ter a Aline que vai falar do exercício físico no Covid, né? Então fala aí da quinta, enquanto eu acho o restante. Então, acho que vocês já sabem que o Diogo comentou, a gente tem uma agenda semanal do departamento e eu me encontro com os alunos da enfermagem toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. E a partir dessa quinta agora, vão ter professores falando sobre alguns temas relacionados ao Covid. Então, nessa quinta-feira, a Aline vai falar, ela é educadora física formada pela UERJ, hoje em dia ela está atuando na aeronáutica, ela é militar, e ela vai falar sobre a relação do exercício físico na Covid-19. Na outra semana, na próxima quinta-feira, que eu não vou me lembrar a data, mas vai na sequência, toda quinta, a gente vai ter uma professora da FRJ, Macaé, que vai falar da importância da Covid-19 na amamentação e na transmissão intrauterina, se isso realmente existe ou não. Depois eu vou falar sobre a relação da Covid na obesidade. E para finalizar esse ciclo com os professores, eu convidei uma professora da imunologia que vai falar sobre vacinas, né? O que a gente está fazendo aí com relação a quais são os tipos de vacina, o que a gente está, como que o Brasil está se comportando, o que está adiantado aí na questão da vacinação, e ela vai falar isso já em julho, na segunda semana de julho, se não me falha a memória. Né? E depois aí eu vou ver um outro ciclo de palestras para poder desenvolver lá com a enfermagem, e aí eu aviso a vocês. Ontem, não sei se vocês assistiram, a gente teve uma palestra muito boa do ministro Temporão, um ministro da importante. Amanhã é o Mandetta. Amanhã o ERJ traz o Mandetta com o ex-secretário também do ministério dele. Aí quem está trazendo não é o departamento, mas é a reitoria. Né? Depois, se vocês quiserem, a gente passa aí. A Bianca me passou o link, pode passar lá no grupo também da Neuro. Né? Ô, Bianca, Oi? você pode colocar o link para essas palestras também lá no WhatsApp? Eu posso sim. Vou colocar toda semana, eu vou atualizando. Essa de amanhã eu vou passar agora para vocês e a minha de quinta. Já deixo lá. Essas da enfermagem. Então fica o seguinte: enfermagem é toda quinta às 9 horas. Tá? Educação física, eu não achei aqui as palestras, muita mensagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é toda sexta-feira, às 9 horas também, sobre afecções musculoesqueléticas e tal. São várias palestras diferentes, então não vou saber fazer de cabeça, tem que achar. Se a Bianca não achar, a gente passa no grupo depois. Mas toda sexta, às 9 horas, vai ter a da educação física. A da medicina é toda segunda e quinta, às 2h30 da tarde, com temas variados. Né? Ontem foi o temporão, quinta-feira não sei sobre o que é. De cabeça não sei. Essa do temporão vai ser postada no YouTube? A do temporão vai ser, já está aqui na ponta da agulha para ser liberada. Na verdade, já está no YouTube, mas ainda não está liberada. Muito boa. Agora à muito noite. boa. Ah, tá, valeu. Tá? Essas palestras, calma aí, Camila, antes de você falar. Essas palestras todas, da enfermagem, da educação física, da medicina, são no mesmo link da psicologia. Esse link mudou, né? Vocês viram? E todas as outras estavam no link antigo, junto com a gente, e mudaram para esse link novo. Então, o link vai ser sempre o mesmo. Quem quiser assistir quinta de manhã, por exemplo, é o mesmo link que vocês entraram hoje. Tá? Fala. Alguém queria falar alguma coisa? Acho que não, ela perguntou, eu já mandei lá no grupo.